Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais um Café com Palavra. Hoje nós estamos aqui com as presenças dos ilustres obreiros da cidade, da Assembleia de Deus na cidade de São Cristóvão, o nosso co-pastor evangelista, o irmão Gileilton. Também nós estamos aqui hoje com o nosso evangelista, dirigente da congregação do Parque Santa Rita, o nosso irmão Evanaldo Dantas, que está aqui participando conosco. E a presença do nosso irmão, que participa já da mesa aqui, Wanderson Dantas, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical e coordenador geral da Mocidade em São Cristóvão. E a presença do nosso reverendo, que sempre está conosco, nos dando a honra, o pastor José de Jesus, irmão. E começaremos hoje com essa palavra no Evangelho narrado segundo Mateus, capítulo 24, e versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, estamos começando hoje com esses obreiros locais, esse bate-papo, essa conversa agradável, onde nós vamos abordar vários assuntos sobre a igreja local, sobre a igreja de Cristo na terra. E esses homens de Deus que estão conosco nessa tarde, só vêm a brilhantar e esclarecer esse momento que estamos passando. Gostaríamos de fazer mais uma vez aquela apresentação rápida com o nosso irmão Wanderson Dantas, que já é figura aqui conhecida, e apresentador também do Café com Palavra. Amém. Glória a Deus. A todos os nossos queridos ouvintes, nossos espectadores, que mais uma vez, na tarde desta terça-feira, nos acompanham com o nosso Café com Palavra. E para nós é uma honra poder receber você aqui mais uma vez, nessas conversas amistosas de todas as tardes, de terça-feira, e Deus tem abençoado este trabalho, essa iniciativa do nosso querido irmão Fábio André, e que o nosso pastor presidente aqui do campo, o nosso pastor José, tem dado todo o apoio. Então eu, mais uma vez, me apresento, sou auxiliar Wanderson Dantas, coopero aqui na igreja em São Cristóvão, estou aqui agarradinho no braço do meu pastor, cooperando e ajudando para o bom andamento da obra do Senhor. Então, para mim, Fábio, é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui com os nossos amados irmãos, nosso querido co-pastor, o nosso evangelista Gileilton Campos, e também com o evangelista, nosso irmão Evanaldo Dantas, que por sinal é meu irmão de sangue, é meu irmão duas vezes, irmão em Cristo e irmão de sangue. Então, para mim é uma honra nessa tarde poder estar com vocês. E também, Fábio, com ele aqui, essa joia preciosa que é o nosso pastor José, e para nós é sempre uma satisfação, uma alegria, poder passar um tempinho perto dele, aprendendo cada vez mais. Então, fique conosco, compartilhe este trabalho nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar e levar cada vez mais longe esse material para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Também estamos aqui, lembrando que essa é uma programação da SECADES, a Secretaria de Comunicação da cidade de São Cristóvão, Irmão Fábio, irmão Neto Fortes, nosso irmão o diácono Eduardo, nosso irmão Vitor. Então a programação, nosso irmão Vanzinho está colaborando aqui conosco, a programação de todos, Foi uma ideia e cada vez mais vem complementar todos. E também estamos aqui hoje com a participação do nosso co-pastor da Igreja Sede em São Cristóvão, o evangelista Gileilton Campos. Nós louvamos a Deus por essa programação que temos aqui sempre, todas as terças-feiras. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor José de Jesus. Nós temos desempenhado juntos um bom trabalho aqui em São Cristóvão. Nós temos observado que São Cristóvão está crescendo, sempre caminhando para a frente, olhando para Jesus. É por isso que nós estamos felizes, trabalhando ao lado do pastor José de Jesus, irmão, este homem de Deus que tem surpreendido esta cidade, a cidade de São Cristóvão. E nós estamos aqui nessa tarde
para dialogar acerca da Bíblia, acerca de alguns assuntos referentes à obra de Deus. Portanto, você que está nos ouvindo neste momento, esteja atento e pode fazer as suas perguntas também, que nós poderemos responder no nome de Jesus. Também está aqui conosco o nosso irmão, amigo, Evanaldo Dantas, que é evangelista da Assembleia de Deus, dirigente da congregação do Parque de Santa Rita, né, que tivemos o prazer também de ser, como hoje é o evangelista Gileilton Campos, foi meu parceiro de classe de escola bíblica dominical, e está aqui conosco hoje para brilhantar aqui cada vez mais essa programação. Lembrando que a programação ela é feita para que você que está nos ouvindo, que está participando, venha entender, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, qual o propósito de Jesus na sua vida. E hoje nós estamos com esses obreiros que só vêm honrar, né? Então é uma honra estar com aqueles que fazem a igreja em São Cristóvão. E hoje estamos aqui com eles. Nosso irmão Evanaldo Dantas. Eu saúdo aos amados amigos com uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus, que estão através desta aparelhagem nos visualizando, nos ouvindo para a glória de Deus. Quero saudar os presentes com a paz do Senhor Jesus e aos irmãos que nos acompanham com a doce paz do Senhor Jesus. Agradecer, primeiramente, ao nosso pastor José pela confiança que ele tem tributado a nós para estar no campo de São Cristóvão, labutando nesta obra, lado a lado com ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. E para nós é uma grande felicidade ter esse homem de Deus junto conosco, fazendo esta obra do Senhor nesta cidade. Louvo a Deus pelos meus companheiros que aqui estão. Louvo a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão Fábio André, que é meu amigo de longas datas, né? Uma pessoa que eu posso chamar de amigo. E ele nos fez esse convite, né? Ele que está à frente da SECAD, juntamente com os irmãos, transmitindo o que o povo está ansiando neste momento difícil que estamos passando, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única palavra que dá vida e dá vida com abundância. É isso aí, você que está nos ouvindo, aproveite, porque estamos aqui com um superintendente da Escola Bíblica Dominical, com um professor de Escola Bíblica Dominical, co-pastor, evangelista, com um evangelista, também professor de Escola Bíblica Dominical, e com o reverendo aqui, que todo não precisa nem apresentar, pastor José de Jesus Irmão. Quero, neste momento, cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus e dizer que é uma alegria estar aqui nesta tarde de terça-feira, né, juntamente com os nossos amados irmãos aqui. Glória a Deus, o Fábio André, meu genro, e também a equipe que colabora juntamente com ele na SECADES de São Cristóvão, e alegre nesta tarde porque estou também acompanhado aqui, ladeado dos meus companheiros, né, que temos trabalhado aqui na obra de Deus em São Cristóvão, fazendo alguma coisa para Jesus, porém achando que ainda estamos fazendo muito pouco, mas com certeza Deus nos dará a graça para fazermos a obra do Senhor neste lugar. Está aqui hoje conosco o evangelista Gileilton Campos, que é o nosso co-pastor aqui da sede, que tem desempenhado um trabalho muito importante, tem nos ajudado muito aqui nesta igreja, neste campo. Glória a Deus, que Deus continue lhe abençoando. Também o nosso evangelista Evanaldo, este moço abençoado de Deus, que está fazendo a obra de Deus ali no Parque Santa Rita. Glória a Deus, e com certeza Deus está confirmando o trabalho das suas mãos. Nosso superintendente e consultor Wanderson, da Escola Bíblica Dominical. Coach, né? É a palavra moda, o coach, né? Coach é o técnico. Que tem sido uma bênção aqui, juntamente com o nosso diácono Renato, doutor Renato,
também a equipe ali, nossos amados, que tem dado uma parcela de contribuição muito importante. Só o Senhor vai recompensar. E aqueles que estão a nos ouvir nesta tarde, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos nós. Eu ouvi hoje uma programação bonita, e naquela programação dizia: vai para você que está lá do outro lado uma gota de orvalho. Então eu vou mandar para você esta gota de orvalho que está contido aqui na palavra de Deus em Jeremias 33, 3, que diz assim a palavra do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Todos aqueles que entrar por esta porta, por este caminho, de clamar ao Senhor, o Senhor não deixa de se revelar para aqueles que clamam a Ele. Glória a Deus. Diz a Bíblia que os segredos do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, Deus tem segredo com todos nós. E esta palavra serve para você que está lá do outro lado e serve para nós também aqui. Hoje o Senhor está dizendo aos nossos amados irmãos que aqui estão também: clame a mim, não deixe de clamar. E eu vou responder a vocês, e eu vou anunciar a vocês coisas grandes. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas e coisas grandes para desenrolar no campo de São Cristóvão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E é com essa palavra que nós começamos, né, fazer aqui esses comentários. E como disse, né, tem uma coisa que estava me inquietando, viu, irmão Wanderson e os irmãos aqui, é que sempre vinha alguém, e vejo na televisão as pessoas dizer que sempre nós sairemos melhor dessa e tal. E vi alguns pregadores, amigos, igreja, e até aqui já vi alguém falando que a igreja está se fortalecendo e tal, isso e aquilo me inquietou, né? A Bíblia diz que no final dos tempos, né, o amor de muitos, ele começará a se esfriar, e é isso que a gente vai entrar nesse questionamento. A Bíblia fala que se esfriará, né, que vai se esfriar, mas não é o amor de Deus por nós. Eu ainda fui pesquisar, viu, Wanderson, Evanaldo, e fui pesquisar, e o amor ágape, ele nunca se esfria, né? O amor ágape, ele nunca se esfria, mas o amor que nós temos por Deus, isso aí nós passamos por momentos difíceis, né? Aí às vezes tem pessoas que esfria, como diz a profecia bíblica, né, que se esfria. Eu queria que os irmãos, nós entrássemos nesse assunto, porque nesse momento que muitas pessoas buscam a Deus, aquelas que não conhecem, na contramão disso, né, a gente percebe que tem irmãos que às vezes que está se esfriando na fé. Eu lembro, só para colocar, eu aceitei Jesus no dia de quarta-feira, em 98, né, final de 98, e quem estava aqui pregando, e eu aceitei Jesus, foi o evangelista Gileilton, né, chama o Pai na Fé, né? O evangelista Gileilton, que estava aqui pregando, e eu aceitei Jesus aqui na presença de Deus e na presença do pastor Gileilton aí, que estava aqui. Mas eu lembro que era uma época muito diferente, né? Os meninos aqui da equipe certamente já não lembram, eram crianças, né? Acho que Neto não tinha nem nascido, né? Eles eram crianças, mas a gente vê que foi uma transição, o irmão Wanderson vai entender, e Evanaldo, como se fosse um portal, viu, pastor? Quando a gente mudou de século, foi uma coisa totalmente diferente. Eu lembro que as pregações da época, de várias igrejas, inclusive a nossa, tinha um irmão que desfazia isso aqui direto, que era o irmão Gildo, né? Era o fim do mundo, o fim dos tempos.
E com aquilo, né, a gente, ao invés de ver as pessoas se pegarem mais a Deus, as pessoas, pelo contrário, começaram a se afastar um pouco mais de Deus. E foi um momento de transição que eu guardo bem, porque a igreja, a nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem uma identidade, né, tem um rito próprio, tal. E com isso as igrejas elas começaram um pouco a dizer assim, não, abriu, tal, tem que ser assim, isso e aquilo, né? E hoje nós vemos que, às vezes, as nossas igrejas até tentam imitar as outras igrejas, porque acham que o sucesso é a igreja cheia, lotada, como diz o pastor, inchada. Né? Mas Deus tem um chamado, e aqueles que sabem, né, quem está chamando e ouvir a voz de quem chama, sabem, tem convicção daquilo que é. Mas o que eu gostaria de entrar é que naquela transição, irmão Gileito, nós estamos vivendo hoje esse momento de transição também. Uma transição, como disse Wanderson e o pastor na semana passada. A igreja precisa ser igreja. E agora, nesse momento, a igreja ou é igreja ou não é. Né? Ou é quente ou é frio. Né? Ou é quente ou é frio. Aí eu estava lendo ali também a quinta carta, lá no livro de no Apocalipse, que diz, e o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto é o que tem os 7 espíritos. O que diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Né? Então, essa é uma situação crítica. Eu gostaria de começar com o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso irmão Wanderson, e qualquer um pode interferir aí em qualquer momento. Glória a Deus, amém. Eu até fiquei agora aqui envergonhado, Fábio. Eu queria começar ouvindo o nosso evangelista Gileilton, né? Mas eu vou apenas introduzir o assunto e tenho certeza que os amados irmãos aí vão poder trazer o seu comentário e enriquecer aquilo que nós vamos comentar. É bem verdade, Fábio. Eu entendo o seu comentário, essa realidade que você apresenta para você que nos acompanha em casa, para nós que aqui estamos, que realmente nós passamos por um momento de transição. Você utilizou aí a leitura no capítulo 24 do livro de Mateus, quando no sermão ali escrito, Jesus está trazendo algumas orientações para os seus discípulos acerca de coisas que viriam num futuro bem próximo e que serviriam de alerta e de orientação que esta transição ela estaria acontecendo. A Bíblia vai dizer que ele disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos viria a esfriar. A gente costuma, pastor José, aqui presente, se prender muito à questão igreja, porque realmente é o convívio, é o contexto que nós estamos inseridos, mas essa questão do amor de muitos se esfriar, ele vai muito além das portas da igreja. Se nós observarmos de maneira rápida, a sociedade, Fábio, de uma maneira geral, deixou que o amor se esfriasse. Ora, Wanderson, como? Amor de filho para com pai. Nunca se registrou tanta agressão de filhos para com seus pais, como nós temos visto nos dias de hoje. Coisas, aberrações que deixam a gente estarrecido. Filhos matando o pai, esquartejando o pai, colocando o corpo em uma mala. Então isso são coisas, são descalabros que é difícil da gente acreditar. Mas quando a Bíblia se refere a esfriar o amor, é justamente essas relações interpessoais, esse contato, esse respeito se acabando. E quando nós trazemos para o contexto da igreja, isso também é fato. Não se ama, meu pastor, mais o evangelho hoje, como se amava antigamente. Eu acredito que se nós tivéssemos, Fábio, a oportunidade de sentar para bater um papo com os mártires, que entregaram suas vidas no Coliseu, lá no passado, e eles vissem a realidade que nós vivemos hoje, eles ficariam muito entristecidos, porque eles tinham prazer de entregar as suas vidas por amor de Cristo. E nós vemos hoje muitos trocando esse amor de Cristo por coisas efêmeras dessa vida. Então, é o grande alerta. Realmente a igreja hoje está vivendo um momento muito difícil. Eu ouvi uma certa pessoa comentando essa semana, amigos, companheiros que me ouvem aqui nessa tarde, que nós estamos vivendo, na concepção deles, um momento de um grande avivamento espiritual.
E eu confesso, meu pastor, que eu tive dificuldade de ver esse grande avivamento. Porque quando nós olhamos para a igreja hoje e fazemos, Fábio, um paralelo com a história da igreja, a gente procura esse grande avivamento e nós não encontramos. Porque à luz da Bíblia Sagrada, avivamento é mudança de comportamento, é mudança de atitude. E quando nós olhamos para a igreja hoje, a gente vê que muita coisa não está mudando para bom, mas está mudando para ruim. Então, é um grande desafio, né? E aqui eu já queria ver também, Fábio, a participação do evangelista Evanaldo, nosso evangelista Gileilton, como dirigentes de igreja, como aqueles que estão à frente da igreja. É um grande desafio hoje para nós, para os senhores, né, estarem à frente da igreja e confrontar essa realidade. Como, né, reaquecer o amor dos irmãos em dias tão difíceis. Aí eu gostaria de ouvir a participação do nosso evangelista Gileilton, nosso pastor José. Pois não, pastor? Quero afirmar que, graças a Deus, que é o amor de muitos. Ou tem uma tradução que diz: o amor de quase todos se esfriará, mas não é o amor de todos. O remanescente ainda está ali firme. É verdade. É verdade. Então, nós ficamos muito felizes em ouvir o nosso irmão, o irmão Wanderson, falar sobre acerca do avivamento, e nós entendemos que Jesus está voltando. No início, quando aceitei Jesus há 33 anos, logo eu iniciei a minha carreira numa congregação depois de um ano de crente. E o que eu acho interessante é que logo fui consagrado ao diaconato. Entre tudo, a gente pode fazer uma contagem de 32 anos envolvido na obra de Deus, 32 anos envolvido entre diácono, presbítero e evangelista. Tenho 32 anos. E quando eu chego em determinados lugares, eu percebo as pessoas, olho para as pessoas que aceitaram Jesus comigo e vejo evangelista, vejo presbítero, vejo dirigentes de ciclo de oração, e eu fico feliz. Não está mais na nossa cidade, mas eu vejo em outras cidades pessoas que aceitaram Jesus comigo, que hoje estão galgando um alto escalão na Assembleia de Deus, no nosso meio. E eu fico muito feliz em saber que essas pessoas puderam hoje ser outro tipo de pessoas, que não fazem mais o que faziam antes e servem ao Senhor com alegria e determinação. O pastor José disse que o amor de muitos esfriaria. Não foi o pastor José, mas em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Eu lembro, meu pastor, que no tempo quando eu aceitei Jesus, as pessoas dentro da igreja, da igreja davam muito glória a Deus, glorificavam muito, Vanzinho. Nós não tínhamos pregadores como hoje, não tínhamos pregadores eloquentes como temos hoje, assim como nosso irmão Wanderson, Evanaldo, outros que nós temos aqui. Nós não tínhamos de forma nenhuma, mas a palavra que lançávamos à igreja, que era a Bíblia Sagrada, o povo ouvia, glorificava o nome do Senhor e com frequência eram batizados com o Espírito Santo, e Deus usava em profecia, Deus usava nos dons de revelação, Deus usava em vários dons espirituais, e a igreja era cheia dos dons espirituais. Eu acredito que a igreja de São Cristóvão tinha os 9 dons espirituais, a igreja em um todo, e nós observávamos que o povo dava ênfase à palavra, eles comiam a palavra com tanta alegria que Deus operava. Hoje existem pessoas que vêm para a igreja e começam a ficar em outro pensamento, começa a mexer até no celular, no seu aparelho celular, e não dá muita ênfase à palavra que se é pregada. Mas a palavra pregada, mesmo que por uma criança, mas sendo a palavra de Deus, sabemos que ela tem muita valia na vida do ser humano.
Glória a Deus. E eu observo, olho para o nosso pastor, ainda um pastor das antigas, né? Dos tempos mais remotos, quando aceitamos a Jesus, e nós observamos que ele ainda é aquela pessoa que se preocupa com o povo. Ele não se preocupa só com ele, ele ainda consegue usar a empatia, né? A empatia ainda está na vida do pastor José, não é? Ele ainda consegue amar as pessoas como ele ama a si mesmo. Eu digo porque estou trabalhando com ele. Hoje a gente consegue trabalhar com dinheiro junto do pastor José, e eu observo que muita gente procura ele. As pessoas procuram ele e não precisam clamar, como ele disse aqui: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O pastor José, ele é um homem que ele gosta de ouvir só uma vez o sofrimento de alguém. Ele não gosta de ouvir mais de uma vez. E ele assim atende a necessidade da pessoa. Ele manda dar uma cesta básica, ele manda dar o dinheiro, se for necessário, de dinheiro. E ele sai abençoando um, abençoando o outro. Aí às vezes eu quero dar um freio no pastor José, mas eu digo: deixa o pastor José à vontade. Deixa ele fazer do jeito que ele sente, do jeito que Deus está usando ele para as pessoas, e as pessoas saem daqui abençoadas. Mas eu nunca vi o pastor José pegar o microfone para dizer: abençoei alguém com seu aluguel, abençoei alguém com o seu exame que ia fazer, abençoei alguém com tanto para fazer isso ou aquilo outro. Não, ele nunca falou aqui na frente, mas eu, como tesoureiro, digo que ele sempre me procura para abençoar as pessoas. Então, portanto, eu quero dizer a todos que Deus tem abençoado a cidade de São Cristóvão. Deus não deixou o nosso pastor passar dificuldades aqui em São Cristóvão. Com essa pandemia poderia passar dificuldade, mas Deus não deixou o nosso pastor passar dificuldades, porque ele abençoou a muitos antes da pandemia, e Deus honrou os compromissos da igreja. Nós temos aqui muitos compromissos, mas sempre eu dizia ao meu pastor: pastor, está tudo pago, está tudo pago. E ele dizia: Gileildo, como? Eu disse: os irmãos estão contribuindo, os irmãos estão dando, os irmãos estão ajudando, e a obra de Deus não sofreu solução de continuidade, mas estamos servindo ao Senhor com alegria. Essa é uma palavra de um co-pastor da igreja, né? Quer dizer, irmão Gileildo, dando o evangelista Gileildo aqui, pastor da igreja local, da igreja sede, ele dando o seu testemunho. Mas agora o nosso irmão, como o irmão Wander se colocou, o evangelista Evanaldo Dantas, né? Esse varão de guerra que dirige ali o Parque Santa Rita. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, esta colocação do irmão Fábio André, do estilo de versículo bíblico que ele leu aí no Evangelho segundo escreveu São Mateus, bem oportuno para a situação que estamos vivendo. Questão do esfriamento espiritual, na junção desta dificuldade que se abateu sobre todo mundo. Em consonância, a igreja ela tem pegado uma carona, pode-se dizer assim, nessa situação. Mas eu vejo que a igreja ela é de suma importância para dar o suporte na vida daqueles que estão passando necessidade, passando dificuldades. A igreja é uma porta aberta. Mas como o irmão Fábio falou na questão da frieza que tem se abatido na vida de alguns, ou o próprio texto ele diz na vida de muitos, mas como nosso pastor ele mencionou, não na vida de todos. Eu louvo a Deus, irmãos, que há 15 anos que eu estou aqui na presença do Senhor pela misericórdia dele,
No ano de 2005, eu entrei nesta igreja, reconheci Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E grandes coisas Ele tem feito em minha vida. E eu fico preocupado quando o auxiliar Wanderson, que é meu irmão 2 vezes, meu irmão na fé, meu irmão no sangue, e nós somos da mesma leva, e ele mencionou que nós estamos aí há um tempo na frente de congregação, ajudando o nosso pastor José que está aqui hoje, ajudando os pastores que passaram, e estando frente a frente com o povo, com o desafio do povo, com o anseio do povo, representando os anjos de Deus que o Senhor tem colocado à frente da igreja nesta cidade. E realmente nós temos visto muita dificuldade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a igreja, ela tem que se manter soberana. E uma certa feita, em uma congregação, irmão Fábio, um irmão chegou para mim e disse: meu dirigente, eu queria que fosse feito dessa maneira na igreja, porque há tantos anos eu estou aqui e eu estou me esfriando, foi a palavra dele, por conta que as coisas não estão indo segundo o meu entendimento. E eu me lembro que naquela ocasião eu disse a ele: meu amado, assim como você tem um pensamento acerca da direção que a igreja tem que tomar, se eu abrir o espaço para todos os irmãos aqui, cada um vai ter o seu pensamento. Mas eu aprendi dentro da palavra e com os homens de Deus que o Senhor me deu para me ensinar, que a igreja ela é soberana, que a igreja ela tem que permanecer na sua posição, porque se a igreja for fazer a vontade de um, a vontade de outro, o pensamento de um, o pensamento de outro, a igreja ela não vai subsistir, porque não haverá uma organização, não haverá um entendimento mútuo, podemos se dizer assim. E nós podemos ver, irmãos, que vamos fazer um apanhado. O evangelista Gileilton falou dos seus anos que já serve a Jesus. Nosso pastor José aqui tem uma leva de anos também que serve ao Senhor. Nosso irmão Fábio, todos que estão aqui presentes. E se nós fizermos um apanhado, será que a igreja de hoje é a mesma igreja que nós aceitamos ao Senhor? Será que é a mesma igreja, você que está nos assistindo nesta tarde, será que é a mesma igreja? Então nós vemos que no meio deste momento caótico, a igreja ela tem que estar na sua posição. Qual posição? A posição que o Senhor requer de nós. Posição de vaso, posição de sal da terra e luz do mundo. Esta é a posição que o Senhor quer da igreja. E lá no livro de Abacuque, o povo de Judá estava passando por um momento caótico, um momento de desobediência, um momento de soberba. E o Senhor levantou Abacuque, um jovem, valoroso. Mas eu imagino, irmãos, que Abacuque não imaginou qual missão, Wanderson, o Senhor tinha para ele naquele momento. Mas quando o Senhor abriu a boca e disse: você vai falar isso e isso para o meu povo. Eu imagino que Abacuque, irmão Wanderson, como eu, como você, como o Gileilton, como o Fábio, quando teve a primeira oportunidade na igreja, nós trememos nas bases, porque não iríamos falar do homem. Iríamos falar do Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta casa. Aleluia. E Abacuque não tosquenejou, mas o que me chama a atenção é que ele sabia que o povo estava desobediente, estava relutante, mas a Bíblia vai nos dizer, lá no livro, no capítulo que estamos proferindo, que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos a notifica, mas tem uma coisa, Senhor, no meio dos anos a notifica. Eita. Aleluia. E com esta palavra, irmão, eu quero dizer a você que está nos ouvindo, a pandemia está aí. Nosso irmão Wanderson falou que disseram que a igreja está passando por um grande avivamento. Eu vou na contramão de quem disse isso. Eu vou na mesma mão de Abacuque. O avivamento não está acontecendo agora, mas eu creio que o Senhor irá fazer, porque Ele está tendo um negócio com os seus na terra. E eu creio, irmãos, que a igreja ela vai tomar um patamar diferente.
já terminando minhas palavras aqui para passar para o irmão Fábio, como era a conversão no meu tempo, há 15 anos atrás, vou botar no meu tempo, se for no tempo do pastor José, de Gileilton, de Fábio, a coisa ainda era mais profunda, mas eu vou falar no meu tempo, há 15 anos atrás, a gente aceitava Jesus como uma pregação genuína, o chamado feijão com arroz. Ei, Jesus quer te salvar, quer fazer algo grande na sua vida, Ele quer transformar o seu viver. Eu me lembro que no dia 20 de agosto de 2005 eu entrei por essas portas e o Senhor tomou profundamente ao pastor Leonardo, que era o pastor da época, e o Senhor usava a boca dele, ele falava de tudo que eu estava passando fora da igreja sem conhecer a Jesus. Aleluia. E naquele ano eu aceitei Jesus como Salvador e começou um processo de novidade. Nós estamos precisando, irmãos, de novidade. E qual é a novidade? Está na presença de Deus. Está na presença do Altíssimo. Como poderemos, irmãos, estar com a presença de Deus em nós se nós não estamos com Ele? E quando aceitava Jesus naquela época, a pessoa era levada para as águas batismais, era ali batizado por imersão. Quando levantava, logo a igreja tomava partido, chamava para fazer o discipulado. A pessoa passava pelos discipulados, a igreja começava a cuidar, a pessoa começava a se envolver, mas principalmente, começava na vida da pessoa, daquele homem, daquela mulher, uma transformação social, de saindo do mundo e vindo para a igreja. Evangelista Ronaldo, o senhor está falando uma coisa importante que eu vinha pensando antes dessa programação. O senhor vai continuar aí, irmão Gileilton, pastor. Mas eu estava lembrando, pastor, quando eu aceitei Jesus, quando se cantava o hino da harpa, né? Até teve uma conversa com o jovem, não, mas é só o hino da harpa, não sei o que. Quando se cantava, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Rapaz, as lágrimas corriam ali. Eu sentava juntamente com o irmão Felipe, que tinha ali um velhinho no idoso da igreja, e outros irmãos aqui, que eu não vou citar o nome, mas era todo mundo em lágrima. Isso no início do culto, né? Aí é como o pastor José dizia, na época era o pastor também daqui, aí ele dizia, ligue a sua tomada aí do lado aí, em alguém que está com a tomada ligada. E você ligava e aquilo ali era um culto que se transformava desde o início do hino da harpa num culto pentecostal. Desde a sua oração, não é, pastor? Aí o pastor quer falar aí, peraí, deixa eu passar para o Evanaldo aqui para ele não perder o... Então, irmãos, seguindo na linha que eu estava mencionando, a questão da conversão há 15 anos atrás, a pessoa começava a se socializar com a igreja como? O camarada, eu vou dizer no meu caso, aos domingos, quem queria me achar era no campo. Podia chover canivete, mas meu compromisso era com o campo. E eu me lembro que o irmão chegou para mim e disse, irmão, venha para a escola dominical, venha aprender mais de Deus, venha se alimentar desse passo que você deu para o Senhor. E eu dizia, quem, eu? Não. Mas ali começava uma dessocialização do mundo e uma socialização com a igreja. Porque o mundo nos vê diferente deles. E não adianta, irmãos, porque o mundo vai sempre nos ver diferente deles. Quando nós chegamos no lugar e nós dizemos que nós somos crentes, o mundo quer ver algo diferente. Glória a Deus. E ali, eu me lembro, Fábio André, que eu fui para o campo naquele domingo, e quando chegou lá, começou uma confusão lá, me disse uma confusão, e eu entrei no meio da confusão. E na primeira vez que eu abri a boca para tecer um comentário no meio daquela confusão, todos unânimes, mais de 25 homens olhou para mim, nenhuma só voz e nenhuma só olhada, e disse, está fazendo o que aqui, crente? Aqui não é lugar para você, não. E depois disso, irmãos, tem 14 anos que eu não botei mais os pés em um campo. Porque o homem começa a se dessocializar. Se ele ia para o campo, ele não vai mais, ele vem para a igreja.
Se ele ia para o bar beber, ele não vai mais, ele vem para a igreja. E automaticamente ele traz sua esposa, ele traz seus filhos. Seus filhos agora começam a se socializar com a igreja. Daqui a pouco seu filho já está namorando com uma menina crente. Sua filha com um rapaz crente. Daqui a pouco o camarada vinha de esporte para a igreja, hoje já está de terno e gravata. Daqui a pouco o camarada não queria uma oportunidade, daqui a pouco ele já está pregando. Daqui a pouco ele já estava auxiliando nos trabalhos da igreja, e daqui a pouco o povo começava, naquela época, ridicularizava, e dizia, quem? Evanaldo? Evanaldo agora é crente. E era assim, irmãos, que há 15 anos atrás, a conversão se dava, a pessoa se envolvia com a igreja, e automaticamente ele se envolvia com Cristo, e Cristo começava a florescer na vida dele. Mas o que me preocupa é que nos dias de hoje está sendo diferente. Hoje a pessoa aceita Jesus, mas ele não quer mais mudar. Ele não quer mais mudar seu modo de pensar, ele não quer mais mudar seu modo de agir, ele quer estar dentro da igreja e quer que a igreja se molde a ele, e ele não se moldar à igreja. Hoje muitos querem um culto coach. Quando pergunta, você é crente? Ele diz, não, eu sou gospel. E por aí vai, mas nós sabemos que a essência do Senhor continua na casa. Irmãos, a igreja, as pessoas dizem assim, a igreja mudou. É muito preocupante isso. Não se pode ofender a noiva do Cordeiro. A igreja de Jesus Não muda, né, pastor? ela permanece a mesma. A oração de Abacuque caiu por terra, foi só para aquele tempo de Abacuque. A oração de Abacuque continua. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A igreja, ela permanece a mesma. Agora, as pessoas é que têm mudado. Não são os mesmos daquela época. Entendeu? Vê que Jesus já falava dizendo, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Pecado. Vai se multiplicando E o amor vai esfriando. né? E o amor de muitos vai esfriando, porque o pecado assola, o pecado tira. Você está com todo o amor, mas daqui a pouco essa iniquidade, essa coisa desagradável a Deus vem, você começa a mudar de pensamento, e vai esfriando. Pastor, se esfria com amor ágape, né? Que dizem, né? O amor ágape, O amor ágape é o amor de Deus. incondicional. Ele né, Deus Wanda? para com o homem. Incondicional. É de Deus para com o amor. O amor Esse de não Deus. esfria. Pastor, Esse não eu estava olhando só para completar aí o senhor, que o amor ágape, o amor principal, né, Vanessa? Aí ele esfria até o amor eros, o amor eros, o amor Filos filos, ou fileu. fileus, É o amor de que é o pai para amor com filho. fraternal entre familiares, né? E tem o amor histórico, né? História, que é o amor familiar, né? Com os amigos, Então a pessoa que esfria o amor ágape, com o amor ágape, ela já começa a dar reflexo nos o outro tipo de amor, né? Que foi aí destrinchado aí, começa também a dar sinais de esfriamento. Mas não é que Deus esfriou conosco, né, pastor? O amor O esfriamento de Deus, não vem de Deus. Não. Deus não esfria o amor dele por nós em de momento jeito algum. nenhum. Nós Agora é a contramão, né, pastor? É a contramão. É a contramão. Entendeu? Então, as pessoas esfriam, entendeu? O amor de Deus, porque deixam de estar juntinho do Senhor Jesus para se juntar com as coisas que não agrada a Deus, entendeu? E aí vem o esfriamento. Eu, por exemplo, eu tenho 53 anos que aceitei a Jesus. E o meu amor continua de pé.
Eu não sou levado por A, B e C. Não. Eu sou guiado pelo Espírito do Senhor e pela sua palavra. Se alguém vem, o meu líder vem e diz, isto é assim, espera aí, está de acordo com isso aqui, vamos, não está não? Então, A nossa regra de fé e é a prática. palavra de Deus. Agora, tem pessoas que não sabem o que quer, aí é levado por A, por B, por C, e aí vai esfriando. É aquele crente que hoje está de um jeito e amanhã está de outro. Essas pessoas, como você disse, que vêm e aceitam Jesus, eu lhe digo, nunca aceitou a Jesus. Se convenceu, né, Se pastor? convenceu, porque quando aceita Jesus, Jesus muda logo o padrão de vida, Jesus muda logo tudo que tem de A mudança é mudar. genuína. É genuína. Agora, as pessoas vêm e acham, hoje acha muito bonito ser crente, acha muito bonito os hinos. É status social. É hoje status ser social. crente E é status realmente, social. hoje é. Sim, é. Né? Antigamente, eu acredito que na época do senhor, pastor, eu já vi alguns testemunhos, alguém dizia que os crentes eram chamados de bicho. É. O bicho, aí o bicho. O herege. O herege. Aí hoje, ser crente é status. Pastor, Está. as igrejas, tem algumas igrejas que vivem lotadas. E eu até gosto da pregação dos pastores e tal, né? Mas tem pessoas que eu conheço do mundo que frequentam essas igrejas, que são do mundo, não aceitaram nessa igreja. Tem como um coach, né? Você falou tanto em coach, um coach espiritual, né? Então são pessoas que vão ouvir simplesmente como a palavra ela já não transforma, já não consegue transformar. Sabe por quê? E por que eu quis tocar nesse assunto? Porque quando eu via os irmãos aqui, o nosso irmão, o evangelista Gileilton, via o nosso pastor aqui à frente, que era o principal naquela época que eu aceitei Jesus, o nosso irmão Gildo Rezende, pastor Gildo Rezende, né? E outros aqui que eu sempre via na rua, Milton Madureira, né? Passar na rua, naquele tempo, que eu via passando, as pessoas passando, os crentes passando na rua da Assembleia de Deus, eu seguia aquilo, Wanderson, Evanaldo, como um exemplo, entendeu? Eu tinha como um exemplo, um respeito, né? A gente tinha um respeito, um exemplo. E o que a gente vê, pastor, nesses coach espiritual, é que eles não dão exemplo. Então as pessoas vão ouvir, é bonito, é bom essa palavra, mas não convence mais, porque não transformou nem quem prega, como é que vai transformar as pessoas que ele quer passar a mensagem? Entendeu? Aí o que eu vejo é o seguinte, eu sempre tive apoiado, né, na minha mente, homens de Deus que eu tinha como exemplo, como balizadores do meu comportamento, entendeu? Mas aí o que é que acontece? Hoje a gente vê que tem essas igrejas que são lotadas e procuram esses coaches espirituais, mas eles não querem nem aceitar mais, não se dão o trabalho nem de aceitar a Cristo mais, porque o Cristo que eles pregam não transforma mais. Ô, Fábio, Eles não pregam essas igrejas cheias que você diz, eles não anunciam o genuíno evangelho de Jesus. Eles anunciam bênção, prosperidade, essas coisas assim. E de facilidade. E quem é que não quer? Todo mundo quer. Aí vai lá e enche. Agora, quando se prega o genuíno evangelho de Jesus, né? Porque você vê as pessoas vai e conta a benção. Eu vivia lá no poço. Hoje eu tenho meu carro, minha casa. Meu irmão, isso não é evangelho não. O evangelho é você dizer, eu vivia lá no poço, no lamaçal do pecado, mas Jesus me deu um banho do sangue do Cordeiro, e hoje eu estou salvo pelo sangue de Jesus. Olha que riqueza. que coisa boa. Irmãos, o que eu achei interessante é quando o pastor José falava, ele dizia que a igreja de Deus não muda. E isso é importante. Todos saberem que a igreja de Deus continua sendo igreja de Deus, igreja salva que vai morar nos céus. E nós sabemos quem faz essa transformação é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, não é um livro, a Bíblia são 66 livros, a boca de Deus, falando para o povo, e a igreja salva ainda se preocupa com esta palavra. A igreja salva ainda dá ouvido a estas palavras. Eu lembro que
uma pessoa foi convidada para aceitar Jesus como Salvador. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de crente, e quando eu ouvia uma pessoa levantar e dizer assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador, saiu falando em línguas estranhas. Eu achei aquilo interessante, e eu procurei o meu pastor e perguntei. Eu digo: pastor, essa pessoa não era crente, aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo. Ele disse: pode observar que o batismo dela foi logo após a aceitação do Evangelho. Então, quando levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus, ele estava lá atrás e saiu falando em línguas estranhas. Eu achei aquilo muito bonito. Então, isso mostra que a igreja de Deus é a mesma, ela não muda. Ou seja, nós, povo de Deus que vai morar nos céus, que ainda ama a palavra de Deus, que sente a unção de Deus, a unção do Espírito Santo na vida, temos a mesma coisa de antes, temos o mesmo sentimento de antes. Então isso eu acho muito importante na vida do crente, ter os sentimentos espirituais dentro de si e servir a Deus com alegria. Glória a Deus. Quando observamos as pessoas, Wanderson, que não dá nenhuma importância para a palavra de Deus, essas pessoas estão na igreja, mas parece que não têm aquela vontade de morar nos céus, porque aqueles que têm desejo de morar no céu, sentem vontade de servir melhor ao Senhor, sente vontade de obedecer o seu pastor, sente vontade de obedecer o dirigente, sente vontade, aquela alegria quando ouve a palavra de Deus e fala em mistério, fala em línguas estranhas, né? Sem precisar ninguém estar forçando a barra, ele mesmo com espontânea vontade faz aquilo, cheio do Espírito Santo, e a gente percebe que ele faz parte da igreja salva que vai morar nos céus. Então, nem a gente todos... tem que ter cuidado, porque as raposinhas, né, está em volta da igreja, e uma das coisas que não pode faltar na igreja é a palavra. O que traz o avivamento para a igreja é a palavra de Deus. Se alguém não se aviva quando se prega a palavra de Deus, é porque não está dando crédito a ela. Porque a palavra, ela é a única que tem o poder de penetrar nas juntas e medulas. É a única que tem o poder para discernir os pensamentos, a intenção do coração. A palavra de Deus, ela tem poder. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada e alguém acredita, é por isso que não precisa a gente ficar dizendo: dê glória a Deus, irmão, dê aleluia. Não, você está ouvindo a palavra ela gera fé dentro de você. Aí você está crendo na palavra, está gerando fé. Você abre a sua boca porque você está comendo a palavra, comendo o rolo, e ela satisfaz, abastece, enche. Jeremias disse que quando comeu o rolo, tinha gosto de mel, né? Então, irmãos, é a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas que não aceitaram Jesus de verdade, entraram no Evangelho, porque hoje tem muita gente que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou. Ele está ali alegre, contente com Jesus, mas se daqui a pouco eu disser uma palavra dura para ele, ele já se desvia. Não, meu irmão, se você está alegre, feliz com Jesus, você não está olhando para A, B, C, você está olhando para Jesus, o autor
e consumador da fé. Então, se tem esfriado, é porque não tem comido, não se alimenta da palavra, e a pessoa desnutrido, que não come, vai ter animação para quê? Não é verdade? Mas quem come a palavra está nutrido. É por isso que a coisa está por aí, este mal do século está aí, mas a igreja verdadeira de Jesus, ela está firme na palavra, alimentada na palavra, e Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Ô irmãos, eu acho que os irmãos em casa queria saber, Evanaldo, como está a congregação lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, que é muito importante, né, Fábio? Isso. Não? Glória a Deus. Antes de responder aí a pergunta do nosso evangelista Gileilton, pegando uma carona aqui no debate, o apóstolo São Paulo, ele falou aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 10, ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos procurando, estamos dizendo aqui que você tem que estar firme no Senhor. Não importa a luta, como o nosso irmão Fábio mencionou, a questão da frieza espiritual que está se abatendo na vida de muitos, mas não de todos. Mas nós temos que estar dizendo que temos que estar se fortalecendo no Senhor. E pegando uma carona no que o evangelista Gileilton nos lecionou, referente à congregação que por misericórdia estamos à frente ali no Parque Santa Rita, onde o nosso evangelista Milton chama de Parque de Jesus. E nós estamos ali fazendo a obra de Deus. E é um lugar, irmãos, que nós podemos dizer com convicção que é um local sedento da palavra de Deus, sedento da genuína pregação da palavra. Porque a palavra, como o nosso pastor diz aqui, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que justifica, é a palavra que dá vida. É essa palavra aqui que é a palavra de Deus. E ali nós temos feito um trabalho, o Senhor tem nos abençoado ali, vidas já começaram a aceitar o Senhor, né, antes desse momento que estamos vivendo, mas estamos ali fazendo a obra, visitando os irmãos. No período que estavam com nossas reuniões de orientação espiritual, os irmãos têm se chegado ali para procurar um alento dentro da palavra. E nós temos procurado levar esse alento. Porque, Fábio, o que me chama a atenção, puxando agora para o momento, é que nas estatísticas está aí, mas a mídia ela não divulga, que há muitas pessoas morrendo com depressão, muitas pessoas tirando suas vidas por conta da depressão, por conta deste momento de isolamento social. E aí onde vem a importância da igreja, a importância da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. E ali no Parque Santa Rita nós temos procurado fazer isso, levar a palavra dentro das nossas limitações, levando ali e mostrando que é só um momento, mas que Jesus está no controle de tudo e que a igreja ela permanece soberana. O evangelista Evanaldo, eu soube que o trabalho espiritual está muito bom lá, e também a parte material está em construção. Conte aí para o povo. Glória a Deus. Na parte material, irmãos, o Senhor tem abençoado.
Chegamos ali, estamos dando prosseguimento ao trabalho que os homens de Deus que por ali passaram deram sua parcela de contribuição. Chegamos ali, se juntamos com os irmãos, estamos ali em construção, construindo 2 departamentos para a escola bíblica dominical ali, para a classe das crianças, classe da juventude, e demos ali o pontapé inicial juntamente com os irmãos e juntamente com o nosso pastor, aqui o Tempo Central tem chegado ali com sua parcela de ajuda, para que nós venhamos concluir aquela obra que há muito tempo os irmãos vêm ansiando por aquelas salas ali, aquele departamento. Mas Deus, irmão Fábio, Ele tem um tempo determinado para tudo. Cada um dá sua parcela de contribuição. Cada dirigente que passou por ali deu sua parcela de contribuição. E agora nós chegamos ali, estamos dando a nossa, tanto no cunho espiritual, como no cunho material, e a igreja ali tem sido assistida para a glória de Deus. É isso aí, estamos aqui no Café com Palavra, hoje aqui com esse tema bastante instigante aí, né, que no final o amor de muitos esfriará. Estamos hoje aqui com o nosso superintendente Vanderson, nosso irmão Gileilton, o pastor José de Jesus e o evangelista Evanaldo. Mas gostaria de retomar o tema, porque eu estava vendo hoje que a cada 24 segundos, Evanaldo falou aqui, se suicida uma pessoa no mundo. A cada 24 segundos. Não sei se é uma estatística, né? Como é feita essa conta, essa matemática, mas as pessoas estão precisando de atenção, né? E cada vez mais a tecnologia tem afastado as pessoas uma da outra. Dizem que nesse momento de pandemia aproximou as pessoas distantes, mas essa aproximação, a gente sabe que não é uma aproximação que acalora o coração, que afaga a pessoa, né? Então, nesse momento, eu lembro, Evanaldo estava falando, aqui tinha uma mocidade, né? A mocidade com o pastor José de Jesus, eu me lembro, na época, com 80 jovens, só o coral louvor jovem, e 90% daqueles jovens eram batizados com o Espírito Santo, né? 90% daqueles jovens. Desconheço um jovem que não era batizado com o Espírito Santo naquela época, né? Eram poucos, né? Então, o amor de muitos, né, se esfriará. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar olhando para aquela porta que já fechou, né? Aquela porta, aquilo já passou. Mas agora, daqui para frente, irmão Gileilton, irmão Evanaldo, Wanderson Dantas, pastor, o que é que a gente pode esperar, né, nesses dias que Evanaldo falou? O pastor disse que ficou naquela época de Abacuque, o avivamento, mas agora, com certeza, nós vamos ter a conversão de várias almas aí que vão se render aos pés do Senhor. Eu creio nisso, porque o momento é de dificuldade, né? Dificuldade espiritual, dificuldade financeira que vem aí pesada, vem a tsunami pesada aí financeira. E aí? A situação financeira, estas coisas não atingem a vida espiritual da igreja, apesar que a gente sabe que tem que andar paralelo. Se você disser que está bem espiritualmente, você deve também estar bem materialmente. Concorda? Não pode dizer que está bem espiritual, mas material não está. Ora, o espírito supera todas as coisas. Se você está bem espiritualmente, você vê que o material, isso é coisa passageira. Por isso que Jesus disse assim: olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, mas veja como o Senhor cuida delas e alimenta. E ele disse: vocês, nós aqui, né, tem mais valor do que muitos passarinhos. Então, bom é você se deleitar no Senhor e se preocupar no reino de Deus. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Fábio. Então, não é verdade? Fechando, pode concluir, pastor. Então Deus cuida do crente
na vida espiritual, e a vida espiritual dele estando bem, o material ele sente também que está bem. Glória a Deus. Vamos botar uma pimentinha agora nesse tema que você puxou, Fábio. Com relação ao pós, né, pandemia. O que é que nós podemos fazer, o que é que nós vamos fazer, né, para despertar no povo esse desejo, né, esse calor pelas coisas espirituais? Primeiro a gente tem que pontuar o seguinte, Fábio. O Evangelho de Cristo, eu gosto muito dessa expressão, que o Evangelho de Cristo, ele confronta o caráter do homem. E isso já faz um paralelo com o seu comentário anterior a respeito dos coaches espirituais, que hoje estão em ascensão na sociedade. São os gurus, né, os que alimentam o ego das pessoas, mas não transformam ninguém. Aí alguém pode dizer, não, mas ele está pregando a palavra de Deus. Não, ele está pregando a palavra, mas não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma o homem. E se não tem transformação, não é a palavra de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele confronta o caráter do homem. E nós estamos vivendo, Fábio, uma situação muito complicada. Fazendo um paralelo com o que o pastor colocou aqui, referente à necessidade de avivamento que Abacuque, ele buscou em Deus e que ecoa ao longo do tempo para os dias de hoje, a gente se depara com um resultado de uma mudança de postura. Preste bem atenção. Há alguns anos atrás, e Evanaldo, acredito que vai no comentário dele corroborar desse pensamento meu, há alguns anos atrás, o pastor José, o evangelista Gileilton, são aqui provas vivas disso. Na igreja se ensinava o seguinte: você cruzou as portas da igreja, aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Qual era a primeira instrução que você recebia? Rapaz, tem um negócio aí de batismo com o Espírito Santo. Pense num negócio diferenciado. Você tem que buscar. Você precisa buscar. E como eu busco? Não, você vai orar, vai se consagrar e vai pedir a Jesus: Jesus, me batize com o Espírito Santo. Era a primeira descoberta espiritual que aquele crente ele tinha. Quando ele experimentava do batismo com o Espírito Santo, aí as portas do mundo espiritual se abriam para ele. Aí qual era a segunda recomendação? Rapaz, tem um negócio aí de dons espirituais, você precisa experimentar. Se olha, dom de profecia, você já fala em mistério, você vai interpretar as línguas de mistério que você fala, você vai ter o discernimento de espírito. Busque esses dons. Como é que eu busco? Na oração, na consagração, na leitura da palavra. E isso, Fábio, ia entrando na mente das pessoas, e eles olhavam para os pastores, para os homens de Deus da época, e viam neles referência, e dizia: eu quero ser um pastor, porque o meu pastor, o pastor José de Jesus, ele para mim é uma referência. Eu olho para ele, sinto nele desejo de ser igual a ele e de chegar aonde ele chegou. Nós cruzamos os portais do século 21, como você bem colocou, Fábio, e essa conotação mudou. Aí você pode até me dizer: Wanderson, mas mudou lá fora no mundo? Não, mudou aqui dentro da igreja. Os nossos pastores que antes orientavam os jovens da igreja a buscarem experiências espirituais para experimentarem o que eles também tinham experimentaram, mudaram o discurso. A nova safra de pastores executivos, pastores administrativos, né, executivos da fé, disse: epa, vamos mudar esse negócio. Você vai viver só de Espírito Santo? Você vai alimentar a sua família só de experiências espirituais? Você precisa se qualificar. Aí vai de encontro ao que o nosso pastor aqui falou. Olhe para as aves do céu, foi a orientação de Jesus, Fábio. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas eu me responsabilizo em acrescentar. Ele disse: não, você agora tem que ir para a faculdade, você agora tem que se formar, porque senão você não vai alcançar os patamares mais altos da sociedade. Você não vai ser doutor, você vai ser um pastorzinho, um mequetrefe, de uma igrejinha à beira de esquina, e vai viver de oferta dos irmãos, como se isso, pastor, fosse algo pejorativo, e nunca foi.
Aí as igrejas começaram agora a avisar a juventude, o celeiro de formação de pregadores, de formação de pastores, de formação de dirigentes de círculo de oração, botou isso em segundo plano e foi em busca das academias de formação. Se formaram doutores, né? Trouxeram seus anéis de formatura. Aí Deus ficou triste com isso? Eu particularmente, Fábio, acredito que sim. Mas Deus não deixou de usar. Tem muitos homens formados, doutores, que são instrumentos na mão de Deus. Mas infelizmente a grande maioria não é. E hoje, quando você chega na igreja, agora, a igreja pós-pandemia, e diz, e aí, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Poucos querem. Quantos batizados tem aqui? Pouquíssimos. Quantos estão buscando? Não, agora, no momento, glória a Deus. Até o microfone falhou agora aqui. Me ajuda aí, Vitor. Glória a Deus. Aí agora, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí sabe qual é a resposta? Como resultado deste ensinamento? Não, rapaz, primeiro eu vou me formar profissionalmente. Quando eu tiver uma vida estabilizada, aí eu vou dar lugar a Jesus. Exatamente, pegando uma carona aí no que A frieza é esta. Aí é o problema. Aí é o problema, a frieza é esta. Entendeu? Se você, que não é pecado, você estudar, você se formar, isso é importante e também ajuda na obra de Deus, porque uma pessoa que tem tanto o conhecimento secular, o conhecimento material, certo? Ele dando lugar ao Espírito de Deus, aí junta o espiritual com o material, aí é uma potência, aí é uma explosão. Mas o negócio é que vai pelos interesses das coisas material e esquece das coisas espirituais. Tem que saber de equilíbrio, né, pastor? Andar no ponto de equilíbrio. no mesmo anel. E pegando a cara no que o auxiliar Wanderson estava mencionando referente a isso, já trazendo para a nossa época, que nós tivemos a mocidade na mesma época, da mesma leva, hoje, da nossa época, a mocidade da nossa época, hoje, 90% daquela mocidade, hoje são obreiros e dirigentes de círculo de oração. Verdade. E estando à frente de uma congregação, de umas das que eu por misericórdia dirigi, tinha na faixa, naquele ano, tinha na faixa de 20 e poucos jovens, quase 30 jovens. E ali eu me lembro que só tinha 5 que era batizado com o Espírito Santo. E quando nós fazíamos os trabalhos na igreja e a gente chamava para frente ou perguntava quem queria receber esse revestimento, todos os 20 e poucos diziam, para que eu quero isso? Eu quero me formar. Eu quero procurar novos ares. Olha Depois eu procuro isso aí. Mas é isso que a palavra ensina? Não. Até alguns pastores estão mudando o seu modo de ensinar, mas a palavra ela continua a mesma. E ela diz que primeiro nós temos que buscar o reino. E as demais coisas é Ele quem vai nos acrescentar. Quem disse foi o Senhor, não foi o homem. Então o Senhor está mentindo? Não. Então eu fico neste anelo que o auxiliar Wanderson tem colocado, já puxando também para a questão do esfriamento espiritual. Muitos estão se esfriando porque não estão dando menção às coisas do reino. Estão deixando para segundo plano. E me faz lembrar, irmãos, a passagem daquela viúva, que Jesus levou seus discípulos para o templo, e lá tinha as urnas para que as pessoas chegassem ali e fizessem suas ofertas, e aqueles doutores da lei, os fariseus da época, chegavam ali e começavam a ofertar. A Bíblia diz que Jesus colocou seus discípulos em ordem e mandou observar. Observe a contribuição. E eles ali observaram, todos fizeram a contribuição, mas aquela viúva chegou e colocou o que tinha. Depois Jesus chama seus discípulos e pergunta quem foi que fez a melhor oferta. Eu imagino, Fábio, que cada um daqueles apontou um daqueles ricos que depositaram do que estava sobrando, do que tinha sobrando. Mas Jesus naquele momento disse a ele,
Mas aquela viúva foi a melhor oferta, porque ela depositou daquilo que ela não tinha, ou seja, ela não tinha sobrando, era o único recurso dela, ela depositou aquilo ali. Então é isso que nós temos que dar ao Senhor. O Senhor, Ele quer o melhor de nós, ou seja, a viúva, ela deu o melhor que ela tinha. E o melhor que nós temos é para o Senhor, e não ficar com essa historinha de não, depois eu vou fazer. Primeiro eu vou procurar as coisas daí, né, do mundão aí, e depois eu vou ofertar ao Senhor. Eu achei interessante quando o nosso irmão Fábio, ele falava acerca da pandemia e da crise financeira. Depois da pandemia vem a crise financeira. E o nosso pastor ressaltou dizendo: não se preocupamos com crise, porque a nossa igreja está preocupada com a vida espiritual. Isso é muito importante, porque a igreja está preocupada com a vida espiritual. Aqui a Bíblia diz assim, Lucas 6,38, Jesus falando: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Então eu achei interessante quando Jesus falou estas palavras, ele estava falando não só para aqueles que contribuem com os seus dízimos e ofertas, mas ele falou também para aqueles que estão contribuindo com a sua vida na obra de Deus. Se você tem contribuído com a sua vida na obra de Deus, tem se preocupado, como disse o auxiliar Wanderson, em ler a Bíblia, buscar ao Senhor, não se preocupar só com as coisas materiais, mas se preocupar com as espirituais, nós sabemos que no momento de crise o Senhor chega junto. Sabe por quê? Porque aquele, Fábio, que serve a Deus com alegria, ele está sob os cuidados do Senhor, e Deus, ele recompensa aquele que faz com prazer. Isso é que é um café bom, né? Café com palavra. Verdade. Só queria complementar aqui e agradecer o que Wanderson falou aqui. É tudo o que eu tinha vontade de falar, mas não falei. Wanderson é da segunda geração, Evanaldo depois da minha, da primeira geração depois da minha, né? E isso, tudo que ele falou, eu ouvia aqui, eu ouvia calado e frustrado. Sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus, saí da igreja católica, coroinha, fui de grupos como Cruzada e outros aí, quem está me ouvindo entende, e vim para a igreja porque eu achei, e achava que aqui ia ser alguma coisa diferente, mas vi algumas coisas. Logo depois da mudança da geração de Wanderson, tivemos alguns pastores aqui, e eu vi essas mesmas palavras, que dizia, vá buscar o seu, o líder dizia, e o seu não está aqui. Teve um líder que eu cheguei e disse, estou à sua disposição. Ele disse, não, vá lá, vá procurar lá o que fazer em outra freguesia. Disse, bem assim mesmo, entendeu? Mas o que é que acontece? Muitos que receberam esse conselho, perderam as suas vidas espirituais e perderam as suas famílias. Hoje tem, mas não tem o que perdeu. O que perdeu já foi. Deus não deu como deu a Jó, perdeu. E hoje paga um preço caro por seguir esse tipo de conselho. E eu quero parabenizar o nosso irmão Wanderson por isso. Pegando uma carona, irmãos, aqui no pensamento do nosso irmão Fábio e no que o auxiliar Wanderson mencionou, Jesus falando aqui em Lucas 22, o versículo 34, falando sobre permanecer vigilante. E neste momento nós temos que permanecer vigilantes. E ele disse aqui, e olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Pastor José, é o que eu me pergunto e me perguntei, irmão Evanaldo, evangelista Gileilton e Wanderson. Se eu aprendo assim, como eu posso ser diferente? Se me ensinam a ser frio, você vai ser eu vou frio. ser quente? Não.
vai ser frio. Existe uma verdade dentro do conceito da biologia, né, defendido pelo grande Charles Darwin, né, na sua teoria do evolucionismo, e é uma grande verdade até os dias de hoje. Diz que o ser humano, ele é produto ou ele é resultado do meio em que ele está inserido. Então, Fábio, quando nós, um outro conceito que é muito difundido, e isso já vem para a questão política, quando você quer subjugar, ou quando você quer aniquilar um pensamento, você precisa incutir o novo pensamento nas camadas mais rasas da formação social, onde é nas crianças, nos jovens e nos adolescentes. Porque eles são o futuro. Eles são o futuro da sociedade. Então, se eu chego na igreja, meu pastor, para uma juventude e digo para eles que não é regra dar prioridade ao reino de Deus, e que eles podem escolher dar prioridade a outras coisas, ao invés de priorizar o reino de Deus, nos mais próximos 8, 10 anos, o que será do reino de Deus? Porque eles vão substituir o que deveria ser a primazia, por aquilo que estaria, o que deveria estar em segundo plano. É o que aconteceu. Aí hoje, está aqui o nosso pastor, o evangelista Gileilton, isso aqui é fato, irmãos. Alguém às vezes até pergunta, pastor, e às vezes eu fico até incomodado com a pergunta quando diz: cadê os milagres? Cadê aquele fervor nos cultos? É resultado do que foi escolhido lá atrás. É a questão da escolha. Deus, ele respeita a escolha do homem. Deus, ele respeita, embora não concorde, mas ele respeita. Se você, Fábio, escolhe dar prioridade à sua vida profissional, Deus, ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Agora, você não vai viver o que Deus tem reservado para a sua vida, espiritualmente falando. Aí nós vamos ter cada vez mais cultos frios, nós vamos ter cada vez mais cultos rasos, humanos, entra de um jeito, sai do mesmo jeito ou até pior, né? Aí a palavra do pastor incomoda, aí o glória que o irmão dá alto incomoda, o barulho do som incomoda, o ar-condicionado incomoda. Por quê? Porque não está na dimensão espiritual. Mas eu creio, meu pastor, eu creio que para que o verdadeiro avivamento ele aconteça, nós temos que dar o primeiro passo. Jesus quer avivar a obra, ele quer avivar, mas se eu e você não quiser ser avivado, ele não vai fazer a pulso. Evanaldo. Exatamente. Então, pegando esse anelo, Jesus ele quer fazer, mas como o pastor falou há minutos atrás, é as pessoas que não querem dar o lugar. Eu trabalhei, meu pastor, 8 anos na Universidade Federal de Sergipe. E lá o que eu mais encontrei foram crentes, se denominavam crentes, da nossa denominação, que estavam afastados da igreja. E eu tive a oportunidade de conversar com vários, e a conversa de todos foi unânime, a mesma. Disseram, eu vim para cá, deixei o carro que tinha na igreja, aí passei aí só na semana, depois passei só o domingo, depois passei só a ceia, e hoje estou por aqui, e a escolha que eu escolhi, hoje eu tenho o material, mas não tenho mais o espiritual, e não tenho forças para se levantar. Então, irmãos, é momento da gente procurar as coisas, as bênçãos materiais, sim, mas as espirituais têm que andar em conjunto. Porque o nosso Deus é o Deus que abençoa espiritualmente e Ele abençoa materialmente segundo a abundância da sua grandeza. Existem pessoas que não têm prazer de servir a Deus. A gente sabe que... Vira uma obrigação, né? A gente sabe que servir a Deus é fazer o melhor. Não é servir de qualquer jeito. Eu lembro que uma vez eu estava aqui no matutino não, foi um culto de consagração, foi consagração, e o pastor José olhou assim e disse, meu Deus, o povo não tem mais desejo de consagrar as suas vidas, o povo não tem mais desejo de orar, por isso que os cultos são desse jeito. Mas se o povo tivesse desejo de fazer aquilo
que a Bíblia manda, irmãos, nós viveríamos em outra dimensão. Eu observo, Fábio, que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, conheço, essa pessoa ainda está vivo, mas eu lembro que ele nunca foi dizimista da casa de Deus. Ele dizia assim, olha, com o meu dízimo de todo o tempo do meu trabalho, comprei minha chácara. Com o dízimo de todo o tempo do meu trabalho, comprei essa outra chácara. Com o dízimo do tempo do meu trabalho, comprei um apartamento. E foi juntando o dízimo e guardando. Ele disse, estou fazendo tudo para a minha família, para os meus filhos. Ele tinha eu vou dizer a quantidade, 3 filhos. Então, ele tinha alguns filhos e todos eles morreram. E depois que os filhos morreram, a mulher também faleceu, infartou. E depois ele tomou aquela tristeza na alma, aquela dificuldade, e ele me disse assim, Gileilton, para quem deixarei toda a riqueza dos meus dízimos? Me deu uma vontade de eu dizer a ele, venda tudo e dê ao Senhor, porque devolva. É dele. Então, se você tem para dar ao Senhor, Deus tem muito mais para você. Eu não quero lhe dizer que você vai vender sua casa, vai vender o seu carro para dar a Deus. Não, mas você faça o melhor na obra de Deus e você vai ser beneficiado por isto. Falando dessa época um pouco ainda, era angustiante, assim, mas vamos fechar essa porta, né? Porque essa porta está aberta. Era angustiante a gente ver a angústia dos irmãos em querer ter e ser algo, como o que o irmão Gileu está falando aqui praticamente. A angústia era grande. E quando o pastor falou essa palavra, né, sobre os passarinhos e como Deus cuida da gente, a palavra que Jesus falou sobre Salomão, então aquela angústia, ela não tem como não contagiar todos que estavam aqui. Não tinha como não contagiar. Mas, irmãos, e Deus diz, Jesus dizia, eu sou o pão e a água, né? Quem está em mim não tem fome, não tem sede, né? E depois é que a gente para pensar, aquela angústia ali, fazia algum sentido aquela angústia, e hoje nós vemos que pessoas conseguiram até o que almejavam, mas chegaram a perder até a salvação, né? Pastor, me permita para o senhor fazer o fechamento, que eu quero usar um exemplo do senhor. Hoje seria, né, nós sabemos, meu pastor, que Deus ele é justo. É um atributo de Deus a justiça. Então, se hoje, né, em pleno século 21, depois de tudo, né, 109 anos de Assembleia de Deus aqui no Brasil, quantos e quantos homens abriram mão de tudo para se entregar a esta obra? E simplesmente eu chegasse agora e dissesse, não, irmão, não precisa abrir mão de nada não, você pode ficar com tudo do jeito que você quiser, e aqui é só um complementozinho, a igreja, fica aqui. Seria uma injustiça. Eu agora utilizo o exemplo do senhor, que eu conheço a história do senhor. O senhor abriu mão de tudo, e se lançou no interior desse estado, para ser um instrumento nas mãos de Deus, confiando no favor divino. E hoje simplesmente eu agora chegar e dizer, não precisa não, seria injusto da parte de Deus. Então Deus é justo, e com a mesma medida que Ele mediu a geração do Senhor, Ele vai medir a minha geração, do mesmo jeito que Ele julgou, que Ele julga com justiça o seu tempo, meu pastor. Tudo que o Senhor entregou a Ele, por amor da sua obra, Ele vai medir e vai cobrar nos tempos de hoje. Então é assim que eu creio e é assim que eu prego. A Bíblia diz que o nosso trabalho, ele não é vã no Senhor. Aqueles que abraçaram o sacerdócio, eles sabem que não é para desfrutar aqui de coisas grandes, materiais. Não. Quando ele abraça o sacerdócio, ele sabe que a recompensa é com o Senhor no céu. Ele vai recompensar
os trabalhadores da sua vinha. Ele vai recompensar. Então, falando sobre este movimento do Espírito, o que precisa, irmãos, é se aplicar hoje a genuína palavra de Deus, porque se eu não estou aqui à frente, não motivar os irmãos a buscar, ou eu mesmo não dar o exemplo de buscar, que hoje vocês observam e vocês sabem, irmão, cadê o exemplo a ser seguido? Eu, quando era, não vou dizer nem criança, nem adolescente, nem jovem, quando eu entrei no ministério, o exemplo que eu tinha do pastor José Rodrigues Sobrinho, de saudosa memória, todo culto, ou qualquer culto, qualquer reunião que você chegava, ele estava lá de joelho. Hoje você vê que os chefão, são os últimos a chegar. É de segurança, gente para carregar a pasta. São estrelas. Para não topar, né? E chegam ali, aí um de vocês aqui está ali na frente, que já orou, já chorou, começou o culto e tal, aí aprendeu isso, e tem que honrar mesmo, dar honra quem tem honra. Aí tava tudo engrenado certinho, aí pega a direção e entrega a direção para uma pessoa que chegou, nem chorou, nem pagou preço, nem nada. Rapaz, deixa o irmãozinho que chegou cedo, falou com Jesus, pagou preço. Eu não acredito em obreiro que não gosta de oração. Obreiro tem que levar uma vida de oração. É muito natural, né, pastor? Sem oração fica muito natural. Entendeu? A gente não... E é o espelho da igreja. Não acredita. Né? Ele pode até ser usado porque a palavra é de Deus, mas a gente não acredita muito. Mas quando ele tem aquela vida exemplar, o melhor que temos é ser exemplo. Entendeu? Não adianta eu falar para vocês uma coisa e que vocês olham para mim e não vê aquilo que eu falo. Bom é eu falar e vocês olhar para mim e dizer, realmente, nosso pastor vive o que prega e prega o que vive. Né? Então, trazer este movimento para a igreja, irmão, nós temos que ter o cuidado, porque isso é o espírito da frieza. Entendeu? E aí os crentes ficam, como é que chama? Acomodados, modernos, entendeu? Como é que eu posso dizer? Quando eu cheguei aqui, nessa remessa da agora, eu observava assim, chamava o povo para frente, para Jesus batizar com o Espírito Santo, o povo muito bem vinha. Botava o joelho no chão aí, e a mesa era mais animada do que eles. Tudo de olho aberto, não abria a boca para nada. Eu digo, meu Deus, como é que o Espírito Santo, como é que esse óleo vai encher? Tem que chegar aí, rasgar o coração, abrir bem a boca, dar glória a Deus, aleluia, entendeu? E aí, orar. E outra coisa, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não posso colocar a mão na cabeça do irmão e dizer, eita, Não, peraí, eu estou ensinando você a falar mistério, é? Não, irmão. Você põe a mão para Jesus batizar com o Espírito Santo
E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo aqueles que creem. Outra coisa, tem que vir já de casa cheio de Deus. Tem crente que já sai de casa dizendo: hoje é hoje. Hoje Deus vai fazer proezas. Hoje Jeová vai se utilizar, não sei de quem, mas hoje Deus vai fazer maravilhas. Agora sai de casa cheios de problemas. Outra coisa, viu, irmão? Vem para a igreja e a gente observa que as pessoas não estão ligadas na palavra, está ligado no WhatsApp, está ligado nessas coisas, irmão. Até pastor no púlpito, né? Até pastor no púlpito, assim, que me dá vontade de dizer: vai te converter. Trocando a Bíblia por tablet, celular, no em cima do púlpito. Mas se não ora, meu filho, se não ora, tem que buscar os recursos. Pastor José, Fora. o que eu achei interessante é que no tempo que eu passei na frente dos trabalhos, eu nunca consegui chamar ninguém para frente para Jesus batizar. Mas as pessoas eram batizadas. Todos os meses do ano. Tinha uma, duas. Ficava no banco e Jesus batizando lá no banco. E eu achei interessante. E uma vez o pastor José, quando chegou aqui da outra vez, me colocou no alto da Divinéia. Eu estava na colônia Miranda. E quando eu cheguei no alto da Divinéia, nós estávamos ali com uma boa quantidade de crente, mas depois, em pouco tempo, Deus multiplicou a quantidade de crente e a igreja já não dava mais. Mas o que eu achei interessante, Wanderson, é que as pessoas vinham das drogas, entravam dentro da igreja, vinham das drogas. E nós estávamos ali ouvindo eles no grupo, aqueles jovens que vinham das drogas, e eles deixavam instantaneamente aquilo quando eles aceitavam a Jesus, deixavam, e o Senhor batizava com o Espírito Santo. Logo, não demorava não, batizava logo. Eu lembro quando eu estava lendo, pastor, um versículo da Bíblia, lendo, Jesus batizava na leitura. Eu lembro que eu falava pouca coisa, o Senhor batizava, e eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí o Senhor me dizia assim: a obra é minha e eu faço como quero. Não trazia pregadores assim como Wanderson, como outros que nós temos aqui, né? Mas aquela mensagem que eu tinha, que Deus me dava na hora, aquele pouquinho de coisa que eu falava ali, Jesus batizava o povo com o Espírito Santo e curava. E eu acho interessante que hoje nós temos muitas coisas boas e o povo não aproveita, né? Irmãos, é porque muito veneno mal entrou na vida de muitas pessoas. Tem veneno na panela. Entendeu? Então, graças a Deus que tem a farinha para tirar. Oh, glória. Né? Mas este veneno, assim, que a frieza que tomou conta das pessoas e tirou aquele prazer. Porque hoje a gente vê, entendeu? Hoje a gente vê, irmãos, que não são coisas genuínas, não são coisas verdadeiras, baseado na palavra de Deus. Pastor, e a palavra ela é tão simples, né? É verdade. Assim, é tão sofisticada e tão simples. Eu me lembro de uma Santa Ceia aqui, o nosso irmão Gildo, que ele não levanta a voz para nada, né? O pastor Gildo, ele é a única, tanta ceia que já tive, que eu já participei, né? Tanta Santa Ceia, e só lembro dessa porque o fogo, o pastor estava aqui, né? O fogo pegou de um jeito, ele falando daquele modo simples dele. Então as coisas estão nas coisas simples. Nosso irmão, o evangelista Gileilton, falou de um dizimista que veio da colônia Miranda, ofertar 80 centavos. Então, Deus não quer coisas, né, fantasiosas, mirabolantes, mas Deus quer as coisas simples. Eu só gostaria de avisar os irmãos, nós estamos chegando a 5h43 e nós estamos encerrando, né? Porque aí a conversa está boa, mas
Vamos encerrar porque cada um tem seu compromisso. O evangelista Evanaldo ainda vai para a sua congregação. E, infelizmente, o tempo não espera. E vamos encerrar com o nosso irmão Wanderson começando, depois o evangelista Gileilton e o nosso evangelista Evanaldo, e o pastor fecha com chave de ouro. Amém. Então faça logo o seu agradecimento, Fábio. Você abra logo aí a Não, série. eu já agradeço a todos vocês, agradeço a equipe, ao diácono Eduardo, essa grande aquisição da gente, você viu aí, né? Fez aqui esse refletor aqui, esse que só a ring NASA, light, a o NASA ring vai light mandar aqui. alguém para estudar. Grande. Nosso irmão Vitor aqui, né? O nosso técnico aí, o nerd aí dos computadores aí. Nosso irmão Antônio Fortes Neto, que está aí sempre à disposição, lutando bravamente aqui, né? Mantendo as secadas de pé. E nós aqui estamos aqui agradecendo. Eu agradeço a todos vocês. Eu gostaria que a gente encerrasse, porque o tempo nos espera. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora voltou. Eita, esse microfone me persegue. Eita, agora voltou. Pronto, segura aqui para mim. Amém. Esse microfone me persegue. Tem uma relação aí, desde a escola dominical. Ele vai me pagar. Então, irmãos, eu também quero quero aqui tecer os meus agradecimentos, mais uma vez, pela honra de fazer parte dessa bancada, essa honra que me confere nosso irmão Fábio, sob a tutela do nosso pastor presidente, muito obrigado. E louvar a Deus, por mais um bate-papo agradável, o Café com Palavra tem sido isso, Nós estamos aqui conversando de maneira bem aberta, aqui o pastor trazendo as suas experiências, e o nosso objetivo é enriquecer a sua vida. Louvo a Deus pela vida de toda a equipe da técnica, quero aqui em especial agradecer por estar aqui ao lado de um grande homem de Deus, nosso evangelista Gileilton, que dispensa comentários. Também o evangelista, o nosso irmão Evanaldo, que eu conheço muito bem, glória, conheço muito bem esse homem de Deus, também tem sido uma grande referência no ministério aqui em São Cristóvão. Agradecer em especial ao nosso querido e amado pastor José de Jesus, irmão, que tem nos aturado aqui, Fábio? Ele que é cadeira cativa aqui do Café com Palavra. Ele que é cadeira cativa aqui. E muito obrigado, muito obrigado. O assunto hoje foi muito bom. Tinha muita coisa que a gente poderia comentar, mas o tempo não dá. E é bom porque a gente acaba prendendo sua atenção, e aquilo que é bom, tem que deixar um gostinho de quero mais, não pode entregar tudo. Não podemos esgotar o sermonário. Temos que deixar um pouquinho, sempre guardado, para depois. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento também expressar minha alegria e agradecer a toda a SECADES, esse grupo belíssimo que tem se destacado aqui nessa cidade. Quero agradecer a Vitor, a Neto. Quero agradecer também ao nosso irmão Eduardo, pastor. Eles foi quem organizaram essa iluminação aqui. Quero agradecer a Fábio, esse grande homem de Deus que tem se destacado na Igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão. Tem feito um grande trabalho, um trabalho belíssimo. Que Deus abençoe. Quero agradecer também a todos os obreiros aqui do campo, a todos aqueles que estão nos assistindo. E Vanzinho falando desse microfone, pastor. Agora parece que me inspirou para a gente comprar pelo menos 2 microfones para Vanzinho não ficar nesse sofrimento, Você ia me pagar, eu disse que você ia me pagar, agora você vai me pagar caro. É de Deus, receba aí, fogo. Então a gente vai ver aí um microfone bom, de potência boa também, para não estar causando esse tipo de problema. E talvez não seja nem a potência, porque já está a idade avançada e a gente precisa colocar um melhor, mais novo. Como diz o pastor Virgínio, ele disse que os mais novos galgam mais, faz mais, mas ele disse que não dispensando a experiência dos demais, Então eu acho interessante que os novos têm mais frutos também. Então eu quero agradecer ao pastor José de Jesus por ter nos convidado para estar aqui, que Deus abençoe a Fábio, e eu louvo a Deus pela vida do pastor, que tem se destacado aqui nessa cidade, tem mostrado o seu trabalho, e todos têm sido beneficiados por ele, não só a nossa igreja sede aqui em São Cristóvão, mas também todo o povoado tem sido beneficiado com a ajuda do nosso pastor José de Jesus. Quero agradecer também a Evanaldo por ter atendido esse
esse convite tão bom e dizer a Evanaldo que a igreja do Parque Santa Rita, não vamos dizer Parque de Jesus não, vamos dizer Parque Santa Rita, que é o nome, né? Então, Parque Santa Rita está sendo beneficiado pela sede, nós estamos beneficiando outras congregações, mas quem sabe voltar para lá de novo, e nós queremos agradecer a todos no nome de Jesus. Amém. Nesta hora eu gostaria de agradecer a todos os presentes, o Ciliavantes, o evangelista Gileilton, o irmão Fábio André, os irmãos da técnica que estão aí dando este apoio aí da Secades. Agradecer ao nosso pastor José pela companhia, pela honra de estar aqui com ele, mais uma feita, e de estar trabalhando com ele nesta obra que o Senhor tem nos confiado. E a todos que acompanharam este programa abençoado que o Senhor colocou no coração do irmão Fábio, para estar todas as terças-feiras aqui falando da palavra de Deus, que é alimento espiritual para a vida de todos. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de fazer menção aqui para nós e para os que estão nos acompanhando, no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 11 e 12, que diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu quero dizer a você que nos acompanhou, se desperte, porque o Senhor, Ele continua velando pela sua igreja e pela sua palavra. E eu agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus por esta tarde abençoada aqui com a participação dos nossos obreiros aqui local. É bom sempre o café com palavras e trazer também os nossos obreiros aqui para expressar alguma coisa da parte de Deus. E hoje foi muito bom aqui a presença de vocês. Quero louvar a Deus por vocês, né, que tem nos ajudado muito aqui neste campo, não é? E faço as palavras do nosso reverendo Virgínio de Carvalho Neto. Ele disse, pastor José, vá para São Cristóvão e lá Deus vai lhe dar homens para lhe ajudar, você fazer a obra de Deus. E eu digo, tá certo. Então, graças a Deus, cheguei, estou aqui e estou abençoado. E se eu estou abençoado, é com certeza porque tenho abençoado também, né? E nós vivemos aqui numa harmonia, numa paz, aqui, graças a Deus. Às vezes tem alguma coisinha assim, porque isso existe em toda boa família. Então nós somos uma família boa, é o tempero, e tem que ser assim. E é bom sermos assim, não é para a gente viver aqui só como lagartixa, né? Não, temos que ser verdadeiros e sinceros, e Deus se agrada disso. E a você que está lá do outro lado, cuidado, a iniquidade está se multiplicando, e o amor de muitos está esfriando, mas Jesus disse assim, permaneçam no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho amado. Olha, então vamos permanecer no amor de Jesus. O amor supera o ódio através dos olhos seus. Amém. Tá, e tudo sofre e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter
sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é paz, também é paz. O amor é vida. Oh, glória. Eita, glória. Aleluia. Deus abençoe. Glória. Chega aqui, diácono Eduardo. Faça uma oração de agradecimento e ore por aqueles que estão a nos assistir, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de estar nesta tarde aqui, Senhor, neste programa, Pai, o Café com Palavras, que hoje realmente, Senhor, trouxe uma palavra da Tua parte para aqueles que estão em casa, Senhor, que não podem, Pai amado, estar em Tua igreja. Ó Senhor da glória, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos pelo nosso pastor, que assim o Senhor nos deu, Pai, pelos obreiros, Senhor, pelo esse grupo da SECAD, Deus, por tudo que o Senhor nos deu, Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Digam comigo, Jesus, a cura para o mundo. Cura para o mundo.